vocês? Já acordaram aí? Já se despertaram? Preparados para o nosso momento com Deus? Eu espero que sim, porque eu tô aqui animada para a gente poder aprender de Jesus mais uma vez. E hoje nós temos uma lição tão maravilhosa para aprender. Hoje nós vamos estudar sobre o amor que Jesus tem por cada um de vocês, pelas crianças. Você, criança, é muito importante para Jesus. E nós vamos meditar nesse versículo agora e vamos colocar ele no nosso coração. Está em Provérbios, capítulo 22, versículo 6. Vamos começar por aí. Então, Provérbios, capítulo 22, versículo 6, diz assim: Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. O que esse versículo nos ensina? Olha, esse versículo aqui nos ensina que é importante as crianças aprenderem lições, para a sua vida, mesmo ainda sendo crianças. Porque uma coisa muito maravilhosa é o seguinte: quando a gente é criança, a gente está com o nosso coração aberto, o nosso coração disposto a aprender. A gente tem um coração mais humilde, porque a gente não sabe de muitas coisas. E quando a gente vai descobrindo, vai aprendendo, a gente vai ficando cada vez mais rico de conhecimento. Então, quando a gente é criança, mesmo sendo criança, nós devemos pensar o seguinte: olha, você nasceu sabendo falar? Você nasceu sabendo andar? Não, a gente nasce muito pequenininho, não consegue comer, só mamar, e aí até para mamar a gente tem que aprender, e aí a gente vai se desenvolvendo, e aí depois a gente está comendo já uma papinha, e por aí vai, e começa a nascer os dentinhos, e a gente começa então a aprender um monte de coisas. Começa a aprender a falar, Você sabe qual foi a primeira palavrinha que você falou? Depois você pergunta pro seu papai e pra sua mamãe, tá bom? Então, aí a gente começa a aprender a falar, a gente começa a aprender a andar. E são coisas que a gente nunca mais esquece. Então, a palavra de Deus nós também devemos aprender quando ainda somos crianças. Porque se nós aprendermos a palavra de Deus ainda quando crianças, mesmo que a gente fique já adulto, na terceira idade, a gente nunca vai esquecer. Então, lembre-se disso. É muito importante sempre aprender de Jesus. E pedir ao Senhor: guarda, Senhor, essa lição, guarda esse ensinamento no meu coração, para que eu nunca me afaste daquilo que eu aprendi. Se você aprender a amar Jesus desde criança, você sempre vai amar Jesus. Então, por isso que ele diz: e mesmo quando for velho, não se desviará. Desviará significa sair do caminho. Então, se você aprender a respeito de Deus e do seu amor ainda quando criança, mesmo quando você for velho, você nunca vai se esquecer o quanto Deus te ama e a importância do seu amor também a Deus. Então vamos falar o nosso versículo novamente? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbios 22, 6. Isso mesmo. Olha, é muito importante a gente aprender sempre do amor de Deus. Tem uma música muito fácil, a gente já até cantou aqui, nas nossas manhãs aí da escola dominical, que diz o seguinte: são 3 palavrinhas. E essas 3 palavrinhas têm tudo a ver com a nossa história de hoje. Deus é amor. Vamos lá? Vamos cantar essa canção? 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tra la 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 la
já serem adultas ou ainda crianças. Jesus ama cada um de nós, tá? Ó, nós vamos cantar uma outra canção que diz assim, ó. Onde que os peixinhos vivem? Onde que eles conseguem sobreviver? Fora da água? Não. Aonde? Na água, nos rios, né? Brincando, nadando, se divertindo. Então essa canção diz assim, ó. Peixe quer rio, ave quer voar. Eu quero amar o amor que existe em mim, por isso eu canto e gosto dele assim. Alô Jesus, nós amamos a ti. Tibum, 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 xalalalala, tibum, 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 xalalalala. O meu Jesus é espetacular. Seu sacrifício pôde me salvar, por isso eu canto e gosto dele assim. Alô Jesus, nós amamos a ti. Tibum, 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 xalalalala, tibum, 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 xalalalala, tibum. Então, nós cantamos duas canções. Uma fala que Deus é amor e Ele nos ama. E a outra fala que nós amamos a Jesus. Que isso possa ser verdade nas nossas vidas. Certo? Combinado? Olha, a nossa história bíblica tá lá em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, dos versículos de 13 a 16. Também está em Lucas, tá? Lucas 18, de 15 a 17. É a mesma passagem. Olha, antes um pouquinho, né, dessas duas passagens que eu dei, eu gostaria que vocês olhassem para essa figura e observassem essa figura. Quem está aqui falando? É um adulto? Não, é uma criança. Sabe onde essa criança estava? Essa criança estava lá no templo. Ela estava junto com os homens já velhos que ensinavam a palavra de Deus. Vocês sabem quem é essa criança? Essa criança é Jesus. Jesus aqui, nesse momento, ele tinha ido para a festa da Páscoa junto com os pais dele, Maria e José, e junto com um monte de gente que foram para Jerusalém para participar da festa da Páscoa. E aí a festa da Páscoa acabou, como Jesus não morava em Jerusalém junto com a sua família, né? Jesus e a família dele moravam em Nazaré, então eles voltaram para Nazaré, estavam voltando e eles iam caminhando. Só que de repente no caminho, a Maria e José perceberam que Jesus não estava junto com eles no meio da multidão. E eles voltaram para procurar Jesus lá em Jerusalém. Quando eles chegaram, Jesus estava onde? Conversando com os doutores da lei, com aqueles que ensinavam a Bíblia. A Bíblia nessa época aqui, ó, não é igual essa que a gente tem, né? Que tem aí geralmente uma capa, né? E tudo mais, assim. Não, elas eram em rolo, né? Abriam assim. Isso mesmo. Essas Bíblias eram desse jeito, eram rolos que eles abriam dessa forma. Então, olha só. Jesus, então, ele estava lá no templo, junto com esses doutores da lei. E desde criança, Jesus se importava em aprender de Deus, a aprender sobre o amor de Deus, que é o seu Pai, porque Jesus é Deus, né? Também. E a gente vai ver que mesmo depois que ele fica adulto, Jesus vai mostrar a importância de as crianças aprenderem de Jesus. Olha só. Certa vez, Jesus estava ensinando para uma multidão.
só, Jesus já estava aqui, né, adulto, né? E ele curava muitas pessoas, ele ensinava sobre o amor de Deus, ele se importava com cada um. Se estava doente, se estava precisando de alguma coisa, Jesus ele era muito amoroso com as pessoas. E nessa época, as crianças elas eram levadas pelos pais, pelas mães, até os profetas, para que os profetas então abençoassem essas crianças. E não foi diferente. As mães dessas crianças aqui levaram as crianças para elas verem Jesus. Só que aconteceu uma coisa muito triste. As crianças estavam sendo impedidas pelos discípulos de Jesus. Os discípulos de Jesus achavam o seguinte, que as crianças iriam atrapalhar Jesus ensinando o amor de Deus, que as crianças não eram muito importantes, que Jesus não tinha tempo para as crianças e começou a mandar as crianças ir embora. Olha, a palavra de Deus diz, lá em Marcos 10 e em Lucas 18, que Jesus ficou muito aborrecido com a atitude dos discípulos. E ele disse o seguinte, deixai vir a mim os pequeninos. Não impeçam, não atrapalhem eles, deixem eles vir. Porque dos tais é o reino dos céus. Jesus estava dizendo que assim como a criança é simples, né? A mãe falou, olha, vamos lá ver Jesus, né? Jesus vai abençoar vocês. Elas foram todas alegres e tudo mais. Os discípulos de Jesus estavam impedindo. As crianças ficaram, né? Pensando, e agora? A gente pode ir? Não pode? Minha mãe me trouxe aqui para eu ver Jesus e agora os discípulos estão falando que não. E aí Jesus disse, deixa as crianças vir. O que as crianças fizeram? Ó, as crianças foram, porque as crianças são simples, são humildes, elas sabem que elas precisam de Jesus. E olha, as mães levaram e elas foram. Jesus disse o seguinte, deixar vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. E quando nós desejamos participar do reino de Deus, de poder um dia ir para o céu, a gente tem que ser, o nosso coração tem que ser como a de uma criança, que está pronta para receber, né, um presente, né? Está pronta para receber a oração de Jesus, a bênção de Jesus, e foi isso que as crianças foram fazer lá, porque as mães delas levaram Jesus para quê? Para Jesus orar por elas, para Jesus abençoar a vida delas. E foi isso que Jesus fez. Ele ficou triste com os discípulos e falou, deixa eles virem. E as crianças foram. Jesus abraçou as crianças. Jesus abençoou essas crianças. Jesus orou por elas. E olha, cada um de nós, mesmo que seja adulto, devemos aprender com as crianças. Que nós precisamos de Jesus e temos que estar com o nosso coração aberto para receber Jesus, né, nas nossas vidas. As crianças foram e ficaram muito felizes, estavam muito agradecidas e as mães mais ainda, porque Jesus mostrou que ele se importava com as crianças, que ele amava as crianças. E é diferente hoje? Jesus só amou as crianças lá do passado? Não, Jesus também hoje ama cada uma das crianças. Jesus ama cada um de nós e ele se importa com a gente. Às vezes a gente pensa assim, será que eu sou importante para Deus? Será que eu tô triste hoje? Será que Deus se importa comigo? Porque eu tô triste ou qualquer coisa assim, ou porque eu tô precisando de alguma coisa? Ou será que Deus só ouve a oração de um adulto? Não, o Senhor Deus, ele ouve a oração da criança também, porque ele também ama as crianças e ele também se importa com cada uma das crianças. Então, quando você tiver com um coraçãozinho triste, fala com Deus.
Ele está pronto para te ouvir. Que você possa jamais, você nunca venha se esquecer, né, daquilo que você está aprendendo hoje. E quando você for velho, quando você for adulto, que você não se afaste do caminho de Jesus. Porque Ele ama você e Ele espera que você também o ame de todo o seu coração. Então, Jesus disse o quê? Deixar vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. O reino de Deus, lembra da aula da semana passada? É um tesouro, mas esse tesouro é dado por Deus a nós, é de graça. E as crianças estavam abertas para receber esse presente, né, dado por Jesus. Então, nós, adultos, devemos também lembrar disso. A tia Júlia precisa sempre lembrar disso. O reino de Deus é um tesouro e é um presente de Deus para nós. Que a gente possa receber esse presente com toda a alegria do nosso coração, assim como aquelas crianças naquele dia, né, foram lá se encontrar com Jesus. Olha, quero fazer uma oração com você. Quero pedir a Deus que abençoe a sua vida, que você possa a cada dia amar a Deus e descobrir e aprender cada vez mais sobre o amor dele por você. Vamos fazer uma oração? Meus pezinhos juntos estão. Cruzo os dedinhos da minha mão. Abaixo a cabeça com atenção. Fecho os olhinhos em oração. Senhor Deus, que no nome de Jesus, cada criança que está me ouvindo nesse momento possa ser como essas crianças, ó Deus, da nossa história bíblica, que foram com alegria receber a bênção de Jesus naquele dia. Que nós possamos também, como crianças, né, aceitar o presente da vida eterna que Jesus tem para nós. Que possamos com toda a alegria receber o Senhor Jesus nas nossas vidas. E que mesmo que a gente venha crescer e as crianças possam crescer, se desenvolver, se tornarem adultos, velhos, que eles jamais se esqueçam do amor que Jesus tem por elas e que elas jamais se afastem desse caminho que é Jesus. Obrigada, Senhor, por esse momento. Que o Senhor continue ensinando o nosso coração e abençoando a vida de cada criança nesse momento. Abençoando a casa delas, abençoando a sua família, abençoando os irmãozinhos, abençoando cada um. Eu oro e te agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus continue abençoando a você e a sua família. Que você não venha se esquecer daquilo que você tem aprendido do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus. Jesus disse o quê? Deixai vir a mim os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Quer fazer parte do reino? Receba ele através do Salvador Jesus. É um presente que ele te dá. Viu? Nós temos um encontro marcado semana que vem, nesse mesmo horário aqui nesse canal. Até lá! Tchau, tchau!